Trata-se de parodiar, de simular a prática de fisting. Não sei se todos vocês sabem em que é que consiste a prática de fisting. Não? Bom, eu vou tentar explicar. Vamos falar com o Jorge. Eu vou tentar explicar rapidamente que, em alguns círculos, está hoje muito na moda, precisamente esta prática de fisting. Ela consiste, vamos dizer de uma forma muito crua, em introduzir toda a mão dentro do ânus ou da vagina, portanto, do parceiro ou da parceira. E isto parece ser interessante porque, de algum modo, ele mostra um pouco que vai na cabeça não só do criador, como do criador da Lacanel, como de todos aqueles que adotaram este gesto racista. O que é que pretendem fazer, em particular aos jovens. Mesmo se vem de um comediante, a coisa não parece propriamente cómica. Aqui até citei um pouco uma frase que Lacan usa, citei em francês, ce n'est pas drôle. Isto não é uma coisa engraçada, não é? Não tem graça, de algum modo. Sim? Sim, não devia interromper, mas eu só não percebi como é que é feita a associação entre este pronome e essa prática. Disse graça. Lacanel tem a ver com uma certa forma dos alimentos que me fazem lembrar um supositório. Sim. Bom, seja como for, isto não é engraçado, digamos. E o que eu me perguntava a partir daí é, mas como é que nós podemos, apesar de tudo, responder a isso? Ou seja, como podemos responder sem cair na armadilha da compreensão? Eu não sei, todo este foi o meu fio condutor. Quer dizer, ou vamos pela via da compreensão ou não vamos? E, muitas vezes, perante estes, não só o gesto, como perante estas situações, a via é, vamos compreender, mas será que é essa a via? Era um pouco essa pergunta que eu me colocava. Como responder a isso? Como responder, em particular, sem cair na armadilha da compreensão? E aqui já estou a ter uma postura, ou seja, a compreensão tem armadilhas. Ou como Lacan nos mostrava no seminário 6, atenção, cuidado com a compreensão. Não compreendam demasiado depressa, porque isso tem sempre os seus perigos, as suas armadilhas. Bom, mas então como compreender? Aliás, como não compreender e como responder, melhor dizendo. Sem acrescentar mais sentido à coisa, ou pôr mais gasolina na fogueira. A minha sugestão foi, bom, só podemos, de algum modo, responder a isso através de um gesto. Talvez só um gesto oportuno, porque não é qualquer gesto, um gesto oportuno, consiga responder a um outro gesto. Aquilo em particular que está na Lacanel é um gesto, um determinado gesto, que é feito, que circula e que tem um certo sentido e que alimenta precisamente esse sentido. E quando Dieudonné sugere faz graças, etc., ele visa atingir um alvo, visa que se compreenda. Como responder a esse gesto? Bom, por meio de um outro gesto oportuno, mas que não faça sentido, que vá por uma outra via. Em vez de fazer sentido, eu disse um gesto que faça ato. O gesto que faz sentido não é diferente do gesto que faz ato. Que consiga fintar o sentido, driblar a compreensão. Eu comecei a minha intervenção com um exemplo do futebol, ainda se lembram? As pessoas estavam cá, que fiz uma referência à Brazuca, que é a bola de futebol, precisamente, da Copa, e aqui, de algum modo, isso enquadrou o meu tema, aqui eu vou voltar ao futebol. E creio que um bom exemplo, porque me pareceu um bom exemplo de como, precisamente, que gesto é esse oportuno que pode fazer ato sem fazer sentido. Pareceu-me que podíamos escolher, de algum modo, esse exemplo no futebol. É eventualmente todos vocês conhecem um jogador brasileiro que se chama Daniel Alves, mas que joga na Europa, em particular no Barcelona, creio eu, salvo erro. Portanto, joga em Espanha e creio que jogou durante muito tempo, não sei se continua a jogar ainda, no Barcelona. Bom, o que é que aconteceu ao Daniel Alves? Certo dia, no decurso de um jogo,
Houve um espectador que atirou para o campo uma banana. Bom, o Daniel Alves é negro, é pelo menos mulato, mas mulato assim mais para o negro. E de algum modo, aquele gesto do espectador ao tirar a banana para o campo estava como um insulto à espera que aquilo seja recebido através do sentido, da compreensão, que se compreende. Aliás, houve uma série de manifestações depois que mostraram que foram exatamente por essa via, a via da compreensão. Ou seja, houve toda uma série de pessoas que na internet organizaram grupos em que diziam, por exemplo, que somos todos macacos. Lá está. Compreenderam aquele gesto como chamando de macaco àquele jogador. Portanto, foram pela via da compreensão, pela via da identificação, pela via da... Bom, podemos ver aqui todas as vias, digamos reconciliação. Assim. Pela compreensão. Da ideia de que, quer dizer, houve ali um insulto particular àquele sujeito. Porquê? Nós também somos como ele e, portanto, essa identificação universal, simpático, etc., mas sempre por essa via da compreensão. O que é que faz, pelo contrário, o próprio jogador? Isto é que, para mim, foi impressionante, e foi por isso que eu o levei, precisamente para o contexto deste gesto, é porque ele não vai por aí, ele não vai por essa via, ele não vai para a via da compreensão. O que é que ele faz? Bom, em primeiro lugar, não interpreta o gesto. Logo, recusa a compreensão. Não olha para o suposto agressor, alguém atira do campo a banana, ele não olha para... Pelo menos isso não se vê no vídeo que circula, em vários vídeos, acho que circula por aí no YouTube. Não respondeu com um tique repulsivo, para retomar o termo de Zizek. Não se enervou. Não procurou defender a honra, a imagem, o bom nome. Então o que fez? Simplesmente foi até ao sítio onde tinha caído a banana, Comeu. pegou a banana, descascou-a, tudo antes de uma jogada, comeu parte dela e prossegue a jogada. Não sei se foi exatamente, agora não me lembro se foi um canto, se foi um livro. Um canto, bom. Prosseguiu a jogada. Como se nada fosse. Não sei se daí resultou um gol ou não. Não resulta nada, mas naquele gesto resultou. Quer dizer, aquilo foi um gesto absolutamente extraordinário. Ou seja, ele não foi pela via do sentido, ele não interpretou, não reagiu como supostamente se esperava, e supostamente esperava aquele que tirou a banana, à espera precisamente de que se pusesse mais sentido no sentido que ele já tinha tirado para o campo, mas a reação, digamos, a resposta de Daniel Alves foi exatamente no outro sentido, numa outra direção. Não interpretando e fazendo ato. Bom, sobre isto correu muita tinta já e muita imagem. Foram feitas várias leituras, interpretou-se esta resposta de Daniel Alves de muitas maneiras, mas, independentemente das diversas leituras que foram feitas deste gesto, eu não disse isto lá, mas de algum modo tinha também esta ideia, e tenho e continuo, depois discuti com algumas pessoas, porque a mim parece-me nem o próprio jogador, eventualmente, sabe dizer ao certo o que aconteceu, porque aquilo superou. E é aí que eu acho que o ato é sempre um excesso relativamente à compreensão. Houve, inclusive, num colóquio que tivemos sobre o Zizek, na Faculdade de Letras, também se falou um bocadinho nisso, não? Mas o que é isso do ato? Quer dizer, o ato implica sempre, de algum modo, um excesso. Houve aqui uma dimensão de ato. Isso pode ser aqui, pode ser no contexto de uma análise, pode ser... Bom, quando acontece um ato, de algum modo, ele supera sempre essa dimensão do que é do sujeito e do que é compreensível. E por isso eu admito perfeitamente que o próprio sujeito, neste caso o Daniel Alves, não saiba dizer ao certo o que aconteceu, porque não foi isso que esteve em causa. Mas e é nessa medida também que isso parece um ato, precisamente. Seja como for, uma coisa para mim é segura. Ele conseguiu, se me permitem abusar da linguagem do futebol, desarmar o sentido. Ou seja, como quem desarma, isto é, deixa sem armas o adversário. O adversário, neste caso, era em particular a pessoa que atirou a banana à espera de uma resposta. Ficou e desarmou verdadeiramente. Por acaso ficou proibido completamente para sempre de assistir a partidas do clube dele. Exato, portanto, houve aí toda uma série de coisas que depois aconteceram na sequência deste ato, mas o que me pareceu importante ali é esta ideia do desarme. Eu nunca tinha pensado nisto desta forma, exatamente. Quer dizer, como é que eu próprio, que não sou um aficionado do futebol,
não tiveram muitas outras pessoas. Não parece. Mas isto para mim foi também uma revelação, quer dizer, um verdadeiro desarme, uma surpresa, esta dimensão da surpresa. Porque aqui não se trata de ir, perguntavam-me lá atrás, como é que é possível responder a isto? Ou se nós vamos pela via do sentido, da compreensão, ele está-me a chamar isto ou aquilo, podia ser, perfeitamente. Isso não resultava, isso acrescentava mais, densificava mais a coisa. A terapia familiar chama-se uma reação paradoxal, e não uma reação de espelho, onde uma é agressiva, o outro é mais agressivo, depois uma reação paradoxal para quebrar o sentido da outra frase. Pronto, Ele não é isso, ele não compreende o sentido. Sim. Isto não tem sentido o que tu fizeste, eu compro. Sim, mas aqui, de algum modo, o que é interessante também é que isto acontece no momento de jogada, no momento do jogo. Não há aqui qualquer deliberação prévia, digamos, em que se pretende um determinado efeito. Não há aqui um cálculo anterior, há aqui um ato. Qualquer coisa que faz ato ali naquele momento e que desarma completamente o sentido. Isso pareceu importante, até de um ponto de vista analítico, ou seja, quando uma análise chega a um sucesso, não é porque finalmente se compreendeu, se atou mais, se deu mais sentido, mas houve ali qualquer coisa que estavam atadas e se desarmam. Se desarmam. É uma forma de metacomunicação. Como assim é a comunicação? Porque tem uma comunicação que tu está no macaco, tem uma banana e outro dia tem fome. Agora, comunica um outro nível do que foi entendido. Agora, não comunica ao mesmo nível, chega a um nível mais elevado. Para mudar a intenção e a comunicação e o sentido do acto, do gesto. Mas eu aí não sei se... Bom, aí pressupunha já um outro nível. Aquilo passa-se no relevado. Passa-se ao nível do chão, não no nível mais elevado. Ainda. Isso também é interessante, quer dizer, é como se houvesse aqui o arrasar o sentido, trazer o sentido até ao relevado. Ele desloca-se, digamos, dobra-se até à banana, mas tudo muito com uma descontração, muito calmo. Dobra-se até à banana, descasca e a jogada prossegue. É um desarme. Ele desarma tudo, desarma todos. Provavelmente ele próprio ficou desarmado ali naquele momento, porque, quer dizer, alguém que não estivesse de tal forma desarmado não respondia, não tinha disponibilidade para esse gesto. Parava eventualmente o jogo, ia falar com o árbitro para que ele atuasse, ou havia ali uma coisa grave, aparentemente, aliás, de tal forma que foi grave que depois houve muitas consequências para o próprio que teve esse gesto. Portanto, havia ali todo, digamos, um contexto em que havia razões. De um lado, nós podemos aqui dizer também, para voltar um pouco ao contexto do livro, do Disgrace, de um lado há quase a coluna das razões, do sentido, da compreensão, etc., que vai por essa via, e pronto, do ato, do desarme, da surpresa, daquilo que, de repente, já não tem sentido nenhum, não é? E faz ato. Bom, e eu perguntava precisamente neste contexto, a partir daqui, retomando o exemplo, se não é isso também o que Lucy, a filha obstinada de David Lurie, nos ensina a nós. Ele diz constantemente ao pai: tu não compreendes? Isso, o que é que isso nos ensina? Obviamente, não se trata também de ir pela via do sentido. E não me parece que isto seja propriamente, digamos, um tigre repulsivo, como para tomar o termo do Zizek, um jogar de repulsa, mas também um desarme. Ele desarma-nos. Ele constitui para nós em particular, leitores, e as pessoas que não leram o livro devem fazê-lo, para ter também essa surpresa, uma surpresa que nós não compreendemos, mas que queremos compreender de algum modo. Nem sei, fizéssemos o sermão da montanha, onde Jesus disse: quem debate na direita também bate na esquerda. E normalmente isto é completamente nonsense, mas desarma a primeira coisa. Ou quem tira o fato foi também dar ainda a camisa. E depois fica nu. Então, é assim que as pessoas param. Bom, seja como